Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar agora sobre os pilares da segurança da informação, né? Na verdade, a gente vai falar sobre os principais deles, né? Que é basicamente a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Mas como, mas como vocês podem ver nessa imagem aqui, a gente tem vários outros, né? Como a prevenção, detecção, resposta, tecnolo tecnologia, processos, pessoas. Mas aqui a gente vai focar só nos principais, né, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Os pilares são basicamente a base, né, de todas as regras ali que regem a segurança de um software, né, a segurança de um ambiente. Então, ao longo do curso, vocês vão ver que todas as vulnerabilidades, elas vão eventualmente estar ali quebrando uma ou outra regra, um ou outro pilar, né, da segurança da informação. Então, para a gente poder visualizar isso, a gente tem aqui um exemplo de um ambiente, né? Então, por exemplo, a gente tem um site, é um site de downloads, a gente tem os clientes desse site, né? Os clientes, eles acessam esses sites e baixam algum arquivo. A gente tem o desenvolvedor que acessa o servidor lá e dropa o arquivo para as pessoas conseguirem baixar. Mas onde é que estão os pilares, né? Onde é que estão os pilares da segurança da informação nesse ambiente aqui, por exemplo? Então, por exemplo, aqui a gente tem os pilares, né? A integridade, que no caso é a garantia de que o arquivo que eles estão baixando, de fato, é o arquivo no qual o desenvolvedor ele disponibilizou. A gente tem a disponibilidade, que é basicamente o site está funcionando, né? Que é onde eles vão acessar ali para estar baixando aquele arquivo. É a principal plataforma onde eles vão estar baixando aquele arquivo. E a gente tem a confidencialidade, né? Que é o que? O desenvolvedor ele precisa acessar aquele servidor. Pessoal aqui no grupo é animado. A gente precisa, a gente não, o desenvolvedor ele precisa acessar aquele servidor. E para ele acessar esse servidor, ele vai ter as credenciais dele, né? Seja de um acesso via SSH, seja de um acesso via FTP. Deixa eu fechar o grupo aqui. Beleza. Então, o servidor, o desenvolvedor, ele vai precisar acessar o servidor de alguma forma, né? Seja via um acesso ali FTP, seja um SSH, seja até um acesso gráfico, né? Como por exemplo, o cPanel, que é um acesso ali web, né? Que é um painel web onde o cara ele acessa e tem lá o login e senha dele. E ali ele consegue fazer várias configurações no servidor, desde subir arquivos, deletar arquivos, ter um shell lá dentro, né? É uma linha de comando para que ele consiga executar comandos dentro do servidor. É um painel administrador. Então, o desenvolvedor, o administrador, ele vai ter que acessar esse servidor para conseguir disponibilizar o arquivo, né? E para isso ele vai ter que utilizar as credenciais dele, as credenciais de administrador, para conseguir acessar aquele servidor, né? Então aqui a gente tem o exemplo dos três principais pilares da segurança da informação em um exemplo visual. E como que funcionaria a quebra desses pilares, né? Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, quando um hacker ele consegue acessar ali aquele servidor, ele tem a quebra da confidencialidade, né? E ele pode conseguir esse acesso no servidor de várias formas. Ele pode conseguir através de uma vulnerabilidade do servidor, né? Vamos imaginar que aqui ele está rodando um Linux e tem um servidor web, e naquele servidor tem uma vulnerabilidade que o hacker ele consegue explorar essa vulnerabilidade, né? E ganhar acesso remoto àquele servidor. Ou então, a senha do desenvolvedor poderia ser uma senha fraca, que permitiu o hacker quebrar aquela senha com brute force, né? Ou até mesmo poderia ser uma vulnerabilidade ali do FTP, se a gente imaginar que o desenvolvedor está acessando o servidor via FTP. Então, o servidor FTP ali ele poderia ter alguma vulnerabilidade que permitisse o hacker de explorar ela. Ou então até mesmo outro cenário, por exemplo, onde o desenvolvedor ele utiliza uma senha forte, ele utiliza uma senha boa, só que o desenvolvedor ele foi alvo de um vazamento de dados, né? Então, consultando ali em bancos de dados de vazamento, o hacker conseguiu descobrir uma senha que foi vazada anteriormente e o desenvolvedor não atualizou essa senha, né? Ele manteve ali utilizando aquela senha.
momento. Então, uma vez que o hacker ele consegue acessar ali aquele servidor, ele tem a quebra da confidencialidade. Mas veja que só por conseguir acessar o servidor, os outros pilares eles ainda não foram comprometidos, né? Apesar de que comprometer o servidor principal, onde está rodando aquele sistema, é o primeiro passo, né, para comprometer todos os outros. Por exemplo, uma vez que o atacante, que o hacker, ele consegue acesso ao servidor, ele pode agora manipular o arquivo de download, né, fazendo com que todos os clientes, quando forem baixar o arquivo, o código no qual, ou é o programa no qual o desenvolvedor ele está oferecendo, todo mundo vai estar baixando agora o vírus do atacante, né? O pessoal vai lá no site oficial, clica lá, é para baixar o arquivo no site oficial, só que agora ele está baixando um vírus, porque aquele servidor ele foi comprometido. Então aqui a gente tem a quebra da integridade, né? E a quebra da disponibilidade é basicamente um ataque de DOS, né? De Denial of Service. Eu vejo muita gente quando vai falar de ataques de DOS, menciona sempre um ataque onde o atacante ele vai utilizar um monte de botnets, né, para derrubar aquele serviço. Mas veja nesse exemplo aqui que o atacante ele já tem acesso ao servidor, né? Então o atacante ele poderia simplesmente utilizar um comando aqui para desligar o servidor. Isso também é considerado um ataque de DOS, né? Porque vai causar a indisponibilidade daquele serviço, quebrando assim o pilar da disponibilidade. Veja que nesse exemplo aqui ele não utilizou de nenhuma botnet, nem é de nenhum programa para gerar um alto flood ali naquela rede, né? Um tráfego de rede muito alto ali para derrubar aquele servidor. Ele simplesmente já tinha acesso interno ao servidor. Ele simplesmente desliga o servidor, ele dá um comando ali que desliga aquele servidor, né? Um outro exemplo comum, um outro exemplo aqui que eu posso citar, foi uma vulnerabilidade que foi reportada no Twitter, né? Na verdade, era na versão mobile do Twitter, onde se você fizesse um determinado tweet com alguns caracteres especiais, sempre que alguém abrisse aquele seu tweet, o aplicativo simplesmente crashava. O aplicativo ele simplesmente quebrava. Sempre que aquele tweet aparecia no seu telefone, o aplicativo quebrava. Veja que isso não é um ataque onde o cara ele vai gerar um alto flood ali no servidor. O ataque em si nem é no servidor, o ataque é no aplicativo. Porque quando o aplicativo ele vai tentar ler aqueles caracteres, ele quebra. E isso também é um ataque de DOS, isso também é um ataque que causa a indisponibilidade, porque você não conseguiu acessar. E um outro exemplo que talvez vocês estejam mais familiarizados sejam inclusive os famosos trava-zap aí, né, que são um ataque onde você novamente não ataca o servidor. Você abusa ali do sistema para tentar quebrar o cliente, para tentar atacar o cliente. Dessa forma, fazendo com que o cliente não consiga acessar aquele serviço, né? Isso também é um ataque de DOS. Mas é claro que a gente também tem os exemplos aqui de botnet, né? Onde um atacante ele não vai causar a quebra ali da autenticidade, ele não vai invadir o servidor, ele vai simplesmente utilizar de um monte de botnets, um monte de computadores ali que foram comprometidos, e aqueles computadores vão ficar gerando um alto tráfego de rede ali naquele servidor, né? Fazendo com que o servidor ele não consiga se comunicar com os outros clientes. Isso aqui vai causar a indisponibilidade do serviço, né? E quebrando novamente o pilar da disponibilidade. Aqui a gente tem um outro exemplo visual da quebra dos pilares, né? E só que aqui a gente não tem um site, a gente tem um serviço de e-mail, né? Então a gente tem o funcionário ali da empresa, o funcionário ele acessa o servidor de e-mails lá, ele tem o login, a senha dele, ele configura lá o aplicativo dele, do Outlook ou do Gmail, que o Gmail ele também permite você fazer isso, ele configura lá para acessar o e-mail da empresa, e aí ele faz o envio dos e-mails para os clientes, né? Seja dando um alerta, seja enviando uma fatura, alguma coisa assim do tipo. E aqui a gente tem o pilar da confidencialidade e da integridade. Claro que o e-mail está funcionando,
seria também o pilar da disponibilidade, né? Mas aqui, novamente, quando o hacker ele consegue descobrir, por exemplo, as credenciais ali do funcionário para acessar o e-mail da empresa, ele vai conseguir comprometer tanto a confidencialidade e a partir daí ele vai conseguir enviar e-mails para os clientes, e-mails maliciosos, comprometendo assim também a integridade, né? O hacker ele poderia ter acesso aqui aos e-mails da empresa e enviar um phishing, né? Enviar uma fatura que na verdade vai ser um pagamento para a conta do hacker, ou então ele poderia enviar um arquivo malicioso para aquele cliente, imaginando que o cliente vai baixar e executar aquele arquivo. Mas quando a gente está falando de e-mails, existem inclusive algumas vulnerabilidades que permitem a gente comprometer a integridade ali do e-mail sem comprometer a confidencialidade, né? Que é justamente através de um DNS mal configurado. A gente vai ver isso na prática mais para frente, como que um DNS mal configurado pode permitir a gente tomar controle de um servidor de e-mails, né? Fazendo com que a gente envie e-mails utilizando o nome de domínio daquela empresa em questão, sem comprometer a confidencialidade, ou seja, sem ter as credenciais de acesso, a gente conseguiria enviar e-mails para os clientes, e-mails maliciosos ali para os clientes, utilizando o e-mail da empresa, apenas com um DNS mal configurado, né? Então, é basicamente isso que são os pilares ali da segurança da informação. Isso aqui foi só uma introdução para vocês terem uma ideia de como que funcionam os pilares, né? E a partir do nosso curso, mais para frente, vocês vão ver que todas as vulnerabilidades que a gente for ver ali, elas vão estar sempre comprometendo um ou outro pilar, né, da segurança da informação.